Muito do que eu faço, não penso, me lanço sem compromisso. Vou no meu compasso, danço, não canse a ninguém cobiço. Tudo que eu te peço é por tudo que fiz, sei que mereço. Posso e te confesso, você não sabe dar-me isso um terço. Tanto choro e pranto, a vida dando na cara. Não ofereço a face, nem sorriso amarelo. Dentro do meu peito, uma vontade bigorna, um desejo martelo. Tanto desencanto, a vida não te perdoa. Tendo tudo contra e nada me transtorna. Dentro do meu peito, um desejo martelo, uma vontade bigorna, uma vontade bigorna. Muito do que eu faço, não penso, me lanço sem compromisso. Eu vou no meu compasso, danço, não canse a ninguém cobiça. Tudo que eu te peço é por tudo que fiz, sei que mereço. Eu sei que mereço e posso e te confesso. Você não sabe dar-me isso um terço. Tanto choro e pranto, a vida dando na cara. Não ofereço a face, nem sorriso amarelo. Dentro do meu peito, uma vontade bigorna, um desejo martelo. Tanto desencanto, a vida não te perdoa. Tendo tudo contra e nada me transtorna. Dentro do meu peito, um desejo martelo, uma vontade bigorna, uma vontade bigorna. E vou certo, está num caminho desperto. Vou certo, está num caminho desperto. Vou certo, está num caminho desperto. Boa noite. Então, Leni, vou te convidar aí para fazer uma viagem aí sem arrodeio. Tá bom. Tá bom. Mas eu tenho que já começar sendo honesto com você, quando eu soube que ia fazer uma aula show. A premissa é de que eu seja um professor e eu estou longe disso. E show, segundo Ariano Suassuna, é uma interjeição para espantar galinha. Show, 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 show. Boa noite, gente. Coisa linda ver essa casa cheia para receber o Leni. Esse momento importante de comemoração dos 85 anos da universidade. E, Leni, eu pensei em começar por um tema que me pareceu interessante. As universidades em geral, elas cumprem um ciclo na vida de muitas pessoas. E eu queria começar por esse ponto da tua história de vida, que é esse momento da tua experiência com a engenharia, a experiência com o teu pai, esse momento de decisão
vou parar esse momento, e esse impulso artístico te conduz a uma viagem. Como é que tu interpreta isso na vida do artista? Decidir, eu vou parar, eu vou seguir o meu sonho, eu vou seguir a minha ideia de criação. Bom, eu acho que você é levado, a vida corrobora, ela conspira a favor disso. E eu acho que na frente de cada ser humano essas coisas aparecem. E a gente é o resultado das escolhas que a gente faz. A música sempre esteve presente, desde sempre, desde pequenininho, desde que me entendo por gente, que a música estava ali. Meus pais, tanto o pai como mãe, os irmãos, todos tocavam algum instrumento. Então, assim, cada um tinha o seu caderno de canções. E eu comecei a tocar violão, roubando o instrumento de minha irmã. Ela guardava no guarda-roupa, fechava com a chave e escondia. Só ela não sabia que eu sabia onde ela escondia. E toda vez que ela saía de casa, eu roubava. Então, eu tive que ser muito rápido, porque ela ia voltar. Então, eu tinha que aprender as coisas muito rapidamente. Acho que por isso mesmo é que eu sou meio assim, volátil, sabe? Eu estou o tempo todo procurando outros caminhos para trilhar. Toda vez que eu tenho uma sensação de repetição, isso me incomoda, a ponto de dizer, o que é que eu estou fazendo? Por que é que eu estou fazendo isso aqui? Enfim, eu acho que definiu muito a minha maneira de ser. E esse momento ali, digamos assim, vamos pensar, se pensássemos um momento inicial mais geral, as tuas experiências musicais, e não necessariamente musicais, mas sonoras e auditivas, em família, com os amigos, de que forma isso te impulsiona em direção ao além do artista, essa ideia do caminho? Não, eu acho que para mim foi mais fácil isso, por um dom que eu recebi de alguma maneira, um tipo de musicalidade, uma orelhada de morcego, que eu chamo assim, orelha de morcego, assim, você o instrumento parece que eu tinha um relacionamento de muita intimidade profunda com ele. E eu nem tenho essa intimidade toda com o instrumento. Mas a gente teve uma empatia. E eu descobri muito cedo, eu tinha muita dificuldade de lidar com as pessoas. O meu problema é lidar com o ser humano. E aí a música foi redentora. Porque eu, naquela minha esquisitice de adolescente, descobri que com o violão, rapaz, eu ganhava tudo, sabe? Pegava o violão e era uma coisa de autoestima diferente. Então, para mim, foi uma redenção mesmo o violão, né? Porque eu tinha uma grande dificuldade em lidar com o ser humano, com as pessoas. E nesse sentido, acho que por isso mesmo, talvez eu tenha tomado como um objetivo na vida transformar, compor e tocar como uma ferramenta de aproximação das pessoas. Tudo meu é coletivo, é envolvendo muita gente, e eu sou alimentado por isso, né? Mas teve isso. A música foi redentora para mim, cara. E um aspecto que eu pretendo, inclusive, retomar da tua música é esse aspecto percussivo. Como é que essa experiência percussiva de mundo tua, a ponto de tu trazer isso para o teu violão, para a tua música, para a tua poesia, como é que isso se constrói, seja no momento da adolescência, até o momento que tu se encontra hoje? Bom, eu sempre fui um cara curioso, e eu acho que isso é o cerne da questão.
Você não pode perder a curiosidade. O instrumento violão, como eu tinha que aprender muito rápido, como eu te expliquei, que eu estava roubando de minha irmã, ela ia voltar, eu tinha ali 2 ou 3 horas para tirar 2 ou 3 músicas e ficava ali na minha. Então, tudo foi muito, muito rápido, né? Então, não foi uma coisa que... Como eu tenho esse discernimento de ter percebido que a música podia me levar além, e aprendi também, porque tive uma formação socialista, que, independente da carreira que eu tinha que escolher, eu teria que responder 3 perguntas. Meu pai sempre falou, qualquer ser humano tem que se perguntar e se responder. O que você faz, por que você faz e para quem você faz. E isso foi uma coisa que me norteou. A cada projeto que eu faço, eu tento desconstruir o que eu achava que sabia e procuro outro caminho. A gente estava falando lá atrás, eu dizendo, para mim não me interessa, quer dizer, não é que não me interesse, a história não é chegar em algum lugar. O legal é você percorrer, de fazer um percurso bacana, dizer, não, eu vou por ali, porque ali vai... De repente você, agora não, eu vou para lá. E eu estou querendo pôr em palavras algo que é muito imponderável, é o que leva a gente a fazer o que a gente faz. E no meu caso tem isso, realmente eu tinha uma responsabilidade, porque eu ousadamente peguei um instrumento e tudo que ele tinha de ruído eu passei a usar como elemento sonoro dentro da música que eu faço. Por isso essa alusão sua à percussão da minha música. Mas isso porque eu estava sempre solitário com aquele instrumento, tirando as músicas, e eu tinha que cumprir ou chegar perto daquilo que eu estava ouvindo aqui. E aqui eu estava ouvindo bateria, baixa frequência, eu estava ouvindo muito mais coisa do que meramente o violão. Então o violão, onde ele podia fazer algum tipo de ruído que me levasse a outro lugar, eu estava atrás dele. Então, muitas das coisas que eu descobri como caminho sonoro no violão, eu descobri por causa do erro. Hoje aqui, antes um pouco, eu estava passando aqui o som e tinham algumas pessoas, alguns alunos de música. E eu falei o quanto para mim era importante essa ritualização que eu fiz, que é ir passar o som, ver o lugar, ver como é distribuída a casa, o som, como se propaga, como soa para a gente aqui. E é geralmente nesses momentos que você está passando o som, são pequenos erros, são pequenos fragmentos que abrem janelas, que surgem músicas por causa disso, só por causa daquele, eita, deu uma topada, aí, epa, peraí, essa aqui, alter aqui, é boa aqui. Então, por isso que compor, eu falo que é um estado de atenção. É você estar orelha de morcego, cara. Você estar atento ao que comove, ao que incomoda, e tudo pode ser um tijolo no muro. Viva Pink Floyd, né? Eu estava falando para o Lenine antes que o convite para fazer esse momento com ele foi bastante interessante e que, além do que eu já conhecia do trabalho dele e temas do Lenine que a gente tem feito nas aulas, teve um tema que me chamou muita atenção. Então eu fui numa floricultura e, para encontrar o Lenine, eu trouxe uma orquídea para ele. Eu achei um tema muito interessante. O que interessa a um compositor cultivar orquídeas? A orquídea foi só uma janela, cara. Hoje eu gosto das helicônias, eu gosto dos filodendros. Hoje a botânica está sorrindo para mim e eu me pergunto o tempo todo.
Eu me pergunto o tempo todo como esse universo tão inebriante ficou sempre escondido e eu não tive acesso a ele. A botânica me ensinou muita coisa, eu sou um apaixonado por isso, e principalmente por essa turma, as epífias, né? O que fica acima, na copa das árvores, que tem que correr atrás do sol, sabe, cara? É uma disputa gigantesca ali. Aquele ecossistema é lindo demais. Quando uma árvore cai, eu já pude entrar em alguns nichos de floresta, principalmente a Mata Atlântica, cara, é só 7, 8%, acabou-se. Mas eu tenho a oportunidade de ver alguns campos de altitude, porque eu sou curioso e vou mesmo no lugar para ver o que resta. E lá no que resta, eventualmente uma árvore dessa secular cai. Aí, só em cima, você encontra 300 espécies de plantas diferentes. Na copa das árvores. Com animais, com os insetos que nunca descem. Que está tudo ali. Então esse universo da botânica começou com as orquídeas, mas o universo da botânica, cada dia que passa, cara, eu fico mais mergulho cada vez mais. Aí em cada lugar eu vou nos sebos, atrás das pranchas de desenho botânico. Mas você tem razão. A grande janela foram as orquídeas. Elas permanecem como uma paixão primordial. Eu tenho muitas. Até porque a música é muito generosa comigo e ela me leva a todo lugar do mundo. E eu não posso falar mais, porque senão vai ser uma merda danada. Porque aonde eu vou, veja só, aonde eu vou, tem o endemismo dessas plantas, cara. É uma coisa muito... Rapaz, você não devia ter levantado essa história, não. A gente não vai falar mais de música, não, cara. A gente não vai falar mais de música. Porque eu vivo disso, de descobrir os últimos campos de orquídeas, cara. Agora mesmo, para ser bem honesto, segunda-feira, eu estou indo ver a Foz do Rio Doce. Do morto Rio Doce. Mas uma equipe de pesquisadores descobriu numa pedra, na foz do Rio Doce, um campo, uma pedra gigantesca, que está coalhada de uma planta chamada gutata. A Cattleya gutata é uma lindeza. É como se fosse para aqui a purpurata. O sul do país tem a Lélia purpurata. Eu vou ficar vomitando esses nomes aqui. Olha, foi uma péssima ideia você levantar. Enfim, eu teve um momento na minha vida que eu fazia turnê em função das plantas e do endemismo. É verdade. Onde eu descobria que estavam abrindo alguma trilha, alguma estrada, eu digo, arruma um show por aí. Ah, não tem cachê, não interessa, deixa eu dormir ali na frente, onde eles estão derrubando tudo. Porque os madeireiros estão de olho nas árvores. Todo esse ecossistema que fica na copa não interessa nada para eles. Então vai virar ali adubo. Lógico, pensando assim, tudo volta a ser carbono, né? Mas se eu puder salvar umas plantinhas dessas, eu salvo. E tenho muitas plantinhas que salvei. Muitas plantinhas que salvei. É o meu xodó. Eu construí um lugar especial para elas. E foi muito intuitivo, porque durante muito tempo você cultivar orquídeas, ou era hobby de rico, ou era coisa de cientista maluco, né? E aí, naquele momento de hobby de rico, as pessoas importavam os projetos de estufa. Ora, estufa é uma coisa para quem tem inverno. A gente não precisa disso, né? E aí era um erro. Aí os lugares que eles construíram aqui, as estufas todas, é muito bom para cuidar de fungo.
Mas a orquídea não gosta daqueles lugares, não. Aí eu fiz um lugar muito especial para elas. Tenho alguns ajudantes que são muito interessantes. Eu tenho uma população entre 30 e 40 pererecas, que eu saio de Luz de Mineira pegando, é verdade. O chão é uma piscina hexagonal. Eu fiz uma piscina hexagonal com 7 centímetros, cobri de pedra, impermeabilizei e botei ladrão a 5 centímetros. Então tem uma lâmina d'água na profundidade das pedras, evaporando de baixo para cima, que é tudo que as plantas gostam. Então eu achei um lugar que é o paraíso para as bichinhas, elas se dão muito bem. E aí os ajudantes são isso, eu não uso nada químico, as pererecas são meu ajudante, um casal de cambaxirra, que é uns passarinhos que gostam de inseto, que eu botei gatilhos para eles. Aí um casal está habitando lá dentro. Eles botam a ninhada deles, já a segunda ninhada, expulsam os filhotes depois que fica grande, e eles permanecem botando ovo. E é ótimo porque eles pegam os bichinhos. Chegam junto de mim catando, porque quando eu vou trocar um vaso, trocar de planta, trocar a planta de vaso, eu pego o substrato velho e bato. Então eles vêm bem juntinho de mim. Então eu tenho esses ajudantes maravilhosos. Eu não sou São Francisco de Assis, não, de Assis, mas eu estou atirando um fino. O fato é que as minhas plantas adoram isso. E é muito bonito. A qualquer hora que eu chego no meu orquidário, eu tenho entre 100 e 100 e poucas florações. Em baixa temporada, 40, 50. Porque tenho muitas espécies. Você tem uma ideia, só no Brasil são 2.600 espécies diferentes, nos vários biomas que a gente tem. E eu, aonde eu vou, pego um pouquinho desse endemismo. O meu sonho seria fazer uma espécie de banco genético dessas plantas. É um tipo de álbum de figurinha, sabe? Só que é difícil, é tudo carimbado, as figurinhas são muito difíceis. Mas eu tenho levado por esse lado lúdico, mas realmente tem um banco de plantas muito interessante a essa altura. Essa questão das orquídeas me tocaram muito, no sentido de que o artista, ele é, em larga medida, essa pessoa aberta para o sensível, né? E junto a isso, essa outra questão que tu levanta no final da tua fala, que é o lúdico. E eu tive a oportunidade de presenciar, há pouco tempo atrás, o Lenine num bate e volta na construção de uma poesia com o Braulio. Depois a gente retorna nas ideias da parceria, ou já pode ser agora, não interessa. Mas no sentido de que, vamos pensar assim, a tua ida para o Rio de Janeiro, a Casa 9, o lúdico, o encontro com parceiros. Como que se dava o processo de criação ali dentro? As parcerias, as ideias, os jogos, as diversões, a criatividade em sentido geral. A Casa 9 que você se refere foi um momento muito especial, não só na minha vida, mas na vida de todos que frequentaram esta casa. Foi logo o início, a partir de 80, 81. Foi um momento muito especial. Como a gente estava ali de meio que retirante, né? Despatriado seria a palavra certa. Aliás, um parceiro despatriado daquela época era o Vitor Ramil, que é da mesma geração. Foi o primeiro cara que falou para mim sobre a estética do frio, e eu dizia assim, no Brasil era uma coisa tão distante. Isso lá pelos 80, 81. Naquele momento, a gente tinha um exercício diário, que era muito bacana, que era em cima dos repentistas. As formas de repente, existem várias. Desde a cestilha, desde o mourão de 7, 8, de 10, os dodecassílabos, os alexandrinos, e a mecânica do rimar. A, B, B, A, C, C, D, D, C, todas as sequências possíveis. A gente fazia como uma resenha diária, sempre na hora do jantar,
Cada um trazia o pão, não sei o que lá, era a hora que a gente se encontrava tudo. E cada um tinha que falar o que viveu em forma de verso. Isso foi fundamental. Terminou sendo um exercício que nos levou a praticar esse improviso em cima dessa mecânica, nessa matemática poética, e que nos levou também a estudar toda essa cultura, e de você ir até os grandes, os irmãos Batista, os grandes mestres, Cego Aderaldo, Cego Sinfrônio, e aí descobrir uma riqueza, uma beleza tão profunda, que eu tenho a impressão que até hoje foram aqueles momentos que a gente tinha na Casa 9 que definiram muito do meu caminho. Até hoje eu faço uma canção para que Braulio Tavares, Lula Queiroga, Ivan Santos gostem. Os meus parceiros, no final das contas, e principalmente no princípio das coisas, são eles, esse núcleo, que junto descobrimos maneiras de fazer música, de fazer cinema, poesia, teatro, que definiu minha vida. Então, assim, terminou. Até hoje, cara, quando eu faço uma coisa, eu quero que Braulio se orgulhe. Eu quero que Lula ouça e diga, rapaz, que coisa bacana. Esse núcleo, até hoje, termina sendo os... Obrigado. Mas isso tem muito dessa coisa coletiva, de um caminho que fizemos, e cada um queria fazer a melhor música para impressionar o outro. Era um tipo também de competição, assim, muito bacana. Esses caras, não por acaso, ainda hoje são meus parceiros mais próximos. Não por acaso são os primeiros a ouvir tudo que eu faço. E não por acaso são os que eu fico nervoso para querer agradar. E aí, sempre quando sou reconhecido por alguma coisa, eu me sinto na obrigação de falar nesses parceiros. E aí eu posso falar um pouco sobre os processos de composição, como se dão. Porque eu acredito realmente que compor é uma ferramenta de aproximação. Eu faço música, se eu gosto de alguém, eu quero dizer, bicho, vamos fazer uma música. E isso eu tenho parceiros muitos. Essas parcerias acontecem de formas diversas. Às vezes é uma canção que me chega do Frejá e diz assim, bota uma letra. E eu tenho que descobrir palavras que soem verdadeiras em cima daquele relevo sonoro. Às vezes é o contrário. É um relevo sonoro poético de palavras belas que me emocionaram, de um Paulo César Pinheiro ou de um Carlos Renaud, e que aquilo eu fui atrás de descobrir a melodia por trás daquilo, ou o esteio musical para ainda dar mais verdade àquele texto. Mas tem a composição promíscua, a que faz todo mundo junto. Aí eu digo, como eu, Lula, Braulio, Ivan, Dudu, cada um de nós, a gente trabalha tanto com letra quanto com música. Então é natural que nessas parcerias é tudo muito promíscuo. Quando a gente compõe, quando faz alguma coisa junto, é um casamento, não tem sexo, mas há que se ter intimidade. Você não pode ter um não me toques porque o cara escreveu alguma coisa e você não gostou. Diz assim, não, isso não está bom, mas não está bom por quê? Então é um tipo de intimidade que você alcança no exercício do fazer. Então, dentre essas várias maneiras de fazer, essa da promiscuidade é muito atraente para mim, porque tem a ver com essa vivência toda que já tivemos, a experiência toda que já tivemos. Passamos por todo um processo, desde a adolescência, que eu conheço esses meus pares. Então é natural que nesse momento
eu sempre reitere essa questão de meu trabalho ser um trabalho de um coletivo. Eu nunca estou sozinho, é um coletivo, mesmo quando as canções são só minhas. Por exemplo, eu comecei uma canção que é só minha, por acaso a próxima que eu vou cantar também é só minha, mas eu falo que o meu trabalho é fruto de um filtro coletivo. Falei pra cacete, né? E saí das orquídeas, né? O que foi ótimo. É massa. Saí das orquídeas. Essa questão do coletivo é uma questão muito interessante, porque o coletivo ele determina muito os processos criativos, né? Em larga medida. Mas eu gostaria de, em relação a esse trabalho coletivo, que tu comentassem para a gente duas questões básicas. A primeira, a experiência de compor sambas para o Bloco do Cristo, na tua fase inicial. E a segunda, o Lenine como possuidor de uma cadeira na Academia Pernambucana de Letras. A história da cadeira pernambucana, eu fico muito lisonjeado, mas eu teimo em dizer que a cadeira tem que ser uma cadeira para muitas bundas. Eu digo isso porque meu trabalho é coletivo, eu acabei de dizer isso. Então, assim, tem que ser uma cadeira grande. Não estou sozinho. Eu acho lindo e me sinto muito orgulhoso dessa associação com a poesia, com a literatura, com as palavras. Sim, 50% do meu trabalho tem a ver com as palavras que eu uso. Eu sou apaixonado pelo nosso português. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado. Lâmpada. Cara, olha o som disso. Lâmpada. Um francês ouve isso, quer se matar, rapaz. Ele vai dizer lampadaço? Não. Lâmpada. As esdrúxulas é uma coisa de louco, gente. Límpido. A coisa do an, do em, do inho. Inho é brincadeira. Então, se toda essa coisa nasal, as outras vogais, o é, o ó, contra o o e o e, esse relevo que a língua nos dá, pô, cara, eu realmente tenho muito apreço pela língua, por isso que quando eu estou tocando na Croácia, eu sofro. Pô, ali o cara não está entendendo nada. Quando eu toco num lugar de língua latina, eu sei que ali, mesmo que seja um francês, um espanhol, a raiz de como eu uso as palavras, ele vai identificar um bocado de coisa. Então, as palavras são fundamentais. E aí eu fico muito orgulhoso com a história da Academia Pernambucana, sim, mas fico um pouco, sei lá, fico receoso, porque eu nunca editei um livro, a não ser quando meu pai, fizemos um livro de poesia, eu e ele, mas dentro da literatura, eu não sou uma pessoa atuante. Agora, dentro da palavra, sim, dentro da música, sim, e ela tem uma importância muito grande em tudo que eu faço. E qual foi a outra coisa? Você antes da academia foi o quê? O coletivo do Bloco do Cristo. Rapaz, o Sovaco do Cristo não abre essa história, não. Na verdade, foram alguns anos que eu ganhei o Grande Slam. Eu chamava o Grande Slam dos blocos de rua do Rio de Janeiro. Não tinha esses blocos que tem hoje, não, cara. Na época só tinha a banda de Ipanema, que já era a banda de Ipanema, e tinha o bloco do Barbas, tinha o Simpatia é Quase Amor, Nelson, e aí surgiu o Sovaco do Cristo. E era uma turma que ia para Olinda para brincar o carnaval lá com a gente. Então o bloco saiu uma semana antes. E eu passei a compor.
E ganhei, as pessoas não aguentavam mais. Que eu ganhei assim uns 10 anos assim. E era bacana porque hoje eu tenho um rol de canções que são como crônicas. Por exemplo, nos 100 anos da República, eu fiz esse. Foi ela, a primeira tentação que molhou a minha mão na fonte do pecado. Foi ela que bancou a Madalena, invadiu a minha cena e me deixou pregado. Mentia, e eu de besta não sabia tudo o que acontecia em dia de eleição. Vem descendo a ladeira, República Brasileira, 100 anos que só me dão porrada, porrada na sola do pé do povo. Foi quando eu vi que o sovaco passou na passarela onde Cristo arrebentou, na passarela onde Cristo arrebentou. E a República, República dos vira-latas, das concordatas, do economês. República do golpe baixo, é muito escracho bem nos cachos de vocês. República do deixa disso, e num banco suíço a grana engordou. Se não melhorar eu vou vender goma de mascar num esquina de Moscou. Se não melhorar eu vou vender goma de mascar num esquina de Moscou. É tudo Zé Mané, é tudo Zé Bundão. O mundo é um cabaré e tá assim de cafetão. Olha aí, é tudo Zé Mané, é tudo Zé Bundão. O mundo é um cabaré e tá assim de cafetão. Foi ela. Que pena, né? Que continua atual, né? Que pena. Que pena. Eu não acho isso legal. Eu acho horrível perceber que essa música poderia ter sido feita ontem. Não é não? Seguindo essa ideia da... Agora deixa eu dizer uma coisa. O carnaval... ele levantou uma coisa assim, porque o carnaval também foi a possibilidade de eu fazer um outro bloco. Depois que teve uma hora que assim, eu passei eu recebi uma janela no Carnaval de Recife. Eu nunca fiz muitos trabalhos sazonais, com a música sazonal. Eu nunca fiz um disco de frevo, por exemplo. Eu nunca fiz um disco de São João, por exemplo. E, portanto, eu achava que não tinha muito a ver. De uma maneira ou de outra, a cidade me deu isso. E eu, durante esses anos todos, eu venho fazendo o Carnaval de Recife. E a gente tinha um bloco lá, chamado Quanta Ladeira, que esse, fora de contexto, agora, por exemplo, só vai ter uma música que eu posso cantar dele. Que era o inicial, que era Quanta Ladeira... Oh, linda, quanta ladeira, quanta ladeira, oh, linda, quanta ladeira. E aí, em cima desse mote, a gente fazia mirabolâncias, sempre com quadra. Tinha que rimar a 2 com a 4. Sacou? Bom, eu só ia dizer isso porque o carnaval sempre teve muito presente na minha vida, essa possibilidade também de ser uma grande brincadeira. Eu gosto disso. Foram 10 anos no Sovaco, e em alguns anos eu ganhei no Sovaco, no Simpatia, na Lira do Delírio, que eram outros blocos, e era muito divertido. A gente fazia só por fazer. E os caras ficavam muito chateados comigo, porque eu e Braulio, geralmente meu parceiro era Braulio nisso. Tinham 2 eliminatórias. Na primeira, 7 sambas. Na segunda, 8 ou 7 sambas.
eu e Braulio nunca tinha o samba na primeira. A gente ia para lá ver o que está todo mundo falando, sabe? Aí se os caras falaram disso, eu digo, ih, Braulio, esqueceram daquilo. Eita, cara, esqueceram daquilo. Então a gente sempre fazia o samba depois de ver o termômetro do primeiro dia de eliminatória. Todos os caras que estavam levavam muito a sério essa coisa do samba. Aí iam com regional, com cavaquinho, violão de 7, pandeiro e tal. E, rapaz, numa quadra, o som é caidaço, é ruim. Ninguém ouve nada, né? E eu dizia assim, não, eu não quero nada. Mas não, o tom eu dou. O tom somos todos amigos, dó maior e sob... E o que eu fazia? Eu pedia, eu dava um andamento, igual era o meu corpo, pô. Eu estou aqui batendo ritmo, olha para mim. E eu cantava 2 vezes o samba inteiro, sem nada. Ninguém sabia que antes de começar, eu ia com o Paulão, que era o mestre, que era do Santa Marta, e ensaiava as viradas. O que é importante no samba são os ciclos. Quando você fecha um ciclo, tem... Sacou essas viradas? Aí eu ensaiava com ele as viradas sozinho, eu e ele. Ele, como era o mestre. Rapaz, o samba parecia que a gente tinha ensaiado com a bateria. Todo mundo, é marmelada! Eu só pagava cerveja. Na verdade, nem pagava cerveja. Levava uma cachaçinha e a gente rodava ali. E eu ganhava todo mundo no grito. E tinha a possibilidade, durante o samba, 2 vezes, fazia com que todo mundo entendesse a letra, que era o mais difícil. Então foram anos muito especiais isso, cara. Você me lembrou agora, foi... Realmente, tem uma produção que eu preciso fazer, pegar esses sambas todos e gravar, né, cara? Eu queria falar agora do Lenine curioso. Um pouco do que a gente comentou antes ali. Eu falei para o Lenine, eu sou do Maranhão. Ele me respondeu cantando uma toada do Maranhão. Na minha perspectiva, isso é uma característica muito Lenine. Essa coisa de lançar a mão da cultura popular brasileira e conduzir isso a um estilo que em determinado momento chega a ser próprio, que chega a definir um Lenine que elabora a sua própria cultura e apresenta uma novidade. Como é que se desenvolve essa curiosidade na tua vida e como isso alimenta a tua arte? Vocês viram quando ele disse Maranhão? Vocês repararam no NH? Você viu que sonoridade? Vocês já repararam que só o norte do país diz amanhã de manhã? É ou não é lindo, cara? Eu acho belíssimo, mas o que é que você estava falando mesmo? Não, eu sei o que ele estava falando mesmo. Sim, eu sempre fui curioso. Eu acho que era uma coisa dos meus pais, que sempre foram foliões. Eu me lembro de ir ver Lia de Itamaracá, quando ainda Lia ninguém me conhecia. Eu fui ver ainda Velho Faceta, o dono do pastorio, que na verdade era um puteiro. E ele era um palhaço que vendia as mulheres. E aquilo era uma festa, e ele fazia aquilo com graça, só fazendo verso, cara. Eu era novinho, papai me levava para esses lugares. Então, o velho era safado. E mamãe mais ainda. E ele foi que me ensinou uma coisa maravilhosa. Eu, quando comecei a ficar com mais idade, e aí eu via ele chambegando com ela o tempo todo, sabe? E passava e pegava na bunda dela, e dava um beliscão. E eu dizia, a gente só nós dois, eu digo, rapaz, tu é um puta de um ator, ou velho, tu é muito crápula, velho. Não é possível. Aí ele, muito sério, olhou para mim e disse uma coisa que eu levei muito tempo para entender. Ele disse para mim, enquanto você não entender que casar é uma pequena variação de morrer, ele disse,
não case. Eu digo, como é isso? Rapaz, só se nasce de novo depois de morrer. Olha que filha da mãe. Ele assim, há que ser pervertido. Então ele me ensinou essa coisa. Eu tive também a sorte maravilhosa de encontrar minha cara metade no meio do caminho, uma parceira no início da história, e acho que hoje eu entendo essa variação de morrer, entendo essa paixão desenfreada, entendo essa perversão sexual, porque imagina, 40 anos, já estou 40 anos, a gente já tem 40 anos, os netos já nascendo, o quarto neto, ainda aquele chamego, aquele fogo, aí eu entendo, hoje eu entendo. Então eu sou um cara cada vez mais celebrativo por causa de meu pai. Eu sou cada vez mais um cara que percebo que a minha sanidade foi naquele núcleo familiar, a tecnologia do afeto foi a maior tecnologia que meu pai me ensinou. Lenine, eu vou voltar nessa questão que para mim é muito presente na tua música, na tua poesia, que é a questão do tempo. Do tempo. O Lenine tem o primeiro álbum ali em 83. Tem umas outras coisas, porque eu comecei a... Quantos anos de trabalho? De trabalho desde o primeiro disco lançado, né? Aí eu marco a partir daí. Mas não é ser honesto. Eu já estava no Rio quando eu gravei o Baque Solto, e já estava desde 79. Eu saí do Recife querendo e fazendo música, embora não sobrevivesse dela. Então eu já estou nessa história há muito mais tempo, né? Em 83, era fruto de um show que fizemos eu e Lula Queiroga, parceiro querido, até hoje, parceiro. E esse show foi assistido pelo Roberto Menescal, que na época, justamente nesse momento onde os labels, as gravadoras, ainda tinham como diretores artísticos pessoas que trabalhavam com refinamento isso. Se eu não me engano, o último foi o Roberto Menescal. E ele assistiu esse show e pediu para a gente fazer esse show dentro do estúdio. E foi isso que a gente fez. Mas esse disco é um disco que só eu e Lula soubemos que esse disco saiu. Foram muito poucos. Tinha um jargão que a gente falava, eu já falei isso outras vezes, que era disco espinha na bunda. Porque só você sabe que tem. E assim, eu, Juca Filho, o Vitor também, tem várias pessoas que, naquela época, o número de títulos fazia com que abatesse o ICM, olha só. Então, era interessante para os labels, as gravadoras, fazer muito. Faz um bocado aí. E então, esse disco foi isso durante um tempo. Tanto é que eu só fui fazer um outro trabalho quase 10 anos depois. E aí já, esses 10 anos, que parece ter havido um hiato, também não foi um hiato. Foi um momento de muito trabalho de composição. Eu passei a compor e perseguir os estúdios no Rio, para tentar descobrir quem ia entrar em estúdio para fazer disco. Daí corria para casa para fazer uma música para aquela pessoa. Depois de feita a música, gravá-la. Depois de gravá-la, descobrir a maneira de chegar diferenciado. Porque imagina, Ney Matogrosso vai fazer um disco. Chega 3.000 músicas para ele. Agora, sempre chega uma fita, ou duas fitas, nem existe mais fita.
Nem fita mais, cara. Mas hoje deve existir uma maneira de você chegar diferenciado. Fulano mandou. Ouve aqui, isso é bacana. Sabe? Então, eu durante esses anos que antecederam ao Olho de Peixe, que eu fiz com o Suzano e com Denilson Campos, que foi coprodutor com a gente, foi de trabalho, de perseguir essa meta de criar um repertório e de compor para todo mundo. E era sempre um estímulo. Eu queria entrar na cabeça de Bethânia e pensar palavras que ela nunca disse, mas que ela poderia dizer. Sabe? Aquela melodia que ela não falou ainda e não cantou ainda, mas que vai soar verdadeira na voz dela. É louco isso, mas é um exercício. E eu fiz isso durante muito tempo. Então, quando eu fiz o Olho de Peixe, aquilo é um apanhado de um material grande de canções, que é natural que eu tinha acumulado. Isso porque também teve um não da indústria, né? Eu digo, eu tenho que fazer. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que aprender a fazer, cara. Então, meu processo foi muito autofágico e foi muito... Eu sou cabeça dura. E eu disse, não, eu não posso estar tão errado assim, não. E fui descobrindo maneiras de produzir, de gerir. Fiz minha editora. Compreendi que esse era o único bem que isso poderia gerar receita, porque no fundo eu queria criar bem meus filhos, cara. Queria deixar alguma coisa de legal para eles, um legado. E isso está se acabando. Graças a Deus a gente soube agora que a União Europeia cobrou do Google, Facebook, eles vão ter que pagar direito autoral, sim, que é isso. Eu fico preocupado, eu trabalho com música, eu posso subir aqui e cantar para vocês. E eu vou ter sempre um público que está disposto a pagar alguma grana para me assistir. Mas e meu parceiro, cara? E Paulo César Pinheiro, cara? Sabe? E Sérgio Natureza, Carlos Renó, que não tem a música para se expressar, mas que tem a palavra e que precisam ser reconhecidos pelo que fazem. Não estou ganhando direito por isso. Então, assim, migrou do universo analógico para o digital, uma coisa meio leonina, que a gente podia ter dado salto e dizer assim, não. E agora a União Europeia deu um exemplo maravilhoso. Eles obrigaram, vai ter que ser feito sim, vai ter que pagar sim. Você vai ter que ter um filtro que diz assim, não, se isso tem dono, você não pode botar a torta direita e usar isso. Acho que isso é um passo maravilhoso para nós que trabalhamos com criação, cara. Vai viver de quê? Enfim. Lenine, depois eu vou voltar nesses 10 anos aí, mas primeiro agora tu vai afagar essa turma que está doida para te ouvir. Vamos embora, cara. De onde vem a canção? Quando do céu despenca, quando já nasce pronta, quando o vento é que inventa. De onde vem a canção? De onde vem? De
quando se materializa, no instante que se encanta, do nada se concretiza. De onde vem a canção e pra onde vai a canção? Quando o fim da melodia, onde a onda se propaga, em que espectro irradia, pra onde ela vai quando tudo silencia, depois do som consumado, onde ela existiria? De onde vem? De onde vem a canção? De onde? De onde vem? De onde vem a canção? Tá relampeando, cadê neném? Tá vendendo drops no sinal pra alguém. Tá relampeando, cadê neném? Tá vendendo drops no sinal pra alguém. E tá vendendo drops no sinal ninguém. Todo dia é dia, toda hora é hora. Neném não demora pra se levantar. Mãe lavando roupa, pai já foi embora. E o caçula chora pra se acostumar com a vida lá de fora do barraco. Ai, que endurecer um coração tão fraco para vencer o medo do trovão. Sua vida aponta contramão. Tá relampeando, cadê neném? E tá relampeando, cadê neném? E tá vendendo drops no sinal ninguém. Tudo é tão normal, todo tal igual. Neném não tem hora pra ir se deitar. Mãe passando roupa do pai de agora, de um outro caçula que ainda vai chegar. É mais uma boca dentro do barraco, mais um quilo de farinha do mesmo saco para alimentar o novo João Ninguém. A cidade cresce junto com mais um
uma boca dentro do barraco, mais 1 quilo de farinha do mesmo saco para alimentar um novo João Ninguém. A cidade cresce junto com o neném. Tá relampeando, cadê neném? Tá relampeando, cadê neném? Tá relampeando, cadê neném? E tá relampeando. Solidão, o silêncio das estrelas, a ilusão. Eu pensei que tinha um mundo em minhas mãos, como um Deus de amanheço mortal. E assim, repetindo os mesmos erros, dói em mim ver que toda essa procura não tem fim. E o que é que eu procuro afinal? Um sinal, uma porta pro infinito, o irreal, o que não pode ser dito afinal. Ser um homem em busca de mais. Mas afinal, feito estrelas que brilham em paz. Em paz. Um sinal, uma porta pro infinito, o irreal, o que não pode ser dito afinal. Ser um homem em busca de mais, de mais, demais, demais. Oh, 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 yeah.
Já que sou brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro, tem direção. Já que subi nesse ringue e o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança, mugango, dengo, a gira do mamulengo, o charme dessa nação. Vai! Que fez o samba embolar, que fez o coco sambar, que fez a ema gemer na boa, que fez do coco um cocá, deixou um oco no lugar, que fez do sapo cantor de lagoa. E diz aí, Tião, diga Tião, fosse, comprasse, pagasse. Me diz quanto foi, me diz quanto foi. Diga Tião, fosse, comprasse, pagasse. Me diz quanto foi, me diz quanto foi. Já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro e do bandeiro e do repique, do pique do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. A alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Eu disse já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. A alma brasileira despencando da ladeira na zoeira. Diz aí quem foi que fez o samba embolar, que fez o coco sambar, fez a ema gemer na boa, canta boa. E fez do coco um cocá, deixou um oco no lugar, que fez do sapo cantor de lagoa. Mas eu só ponho o bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim, e quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Ai, imagem meu, 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 ai, imagem meu. Eu estava conversando antes com o Lenine, coisa que me marcou bastante. Ele me falou o seguinte: eu fiz umas férias agora. Eu perguntei, e como é que foi? Foi legal? Ele disse, eu aguentei 10 dias. Mas eu queria considerar isso que tu levantou, que é a questão do tempo do compositor. Se faz uma análise cronológica do Lenine, se fala em Baque Solto, em 83, e 10 anos depois, Olho de Peixe. O artista, ele não suspende até chegar a outro momento. Isso é uma posição minha e tu fica livre para comentar. No sentido de que o trabalho, ele continua no sentido da criação. E gostaria de ressaltar essa coisa que tu mostrou pra gente agora, fantástica, que é essa rítmica, que está impregnada na tua música. E se pudesse comentar um pouco a ideia do Olho de Peixe, o convite ao Marco Suzano, a percussividade que perpassa todo o projeto. Perfeito. Realmente foi um momento muito especial. E de uma confirmação que naquele momento eu precisava. Muito mais do que Suzano. Suzano naquele momento já era Suzano.
Sabe, ele já tinha chegado com aquele pandeiro esquisito, meio talking drum, porque ele desafinou a pele. Na verdade, ele fez mais. Ele pegou o pandeiro que naquele momento tinha a pele de nylon, que era menorzinho, ele voltou e pediu para fazer ele maior, de madeira e com couro mesmo. Mais do que isso, ele usou a pele bem frouxa, para que ele pudesse ter a oportunidade de, com o dedo médio, fazer como um talking drum e fazer o pandeiro cantar. Isso foi uma... Eu estava nos porões, cara. A gente se cruzou por causa de uma banda que ele tinha, Aquarela Carioca, que o cara que era guitarrista, Paulinho Moilaé, tocava comigo na minha banda, naquela época. Quando a gente se encontrou, cara, parecia que a gente já estava há muito tempo junto. Empatia. Talvez por causa dessa condição melódico-harmônica que ele tinha na percussão, junto com o meu violão percussivo. No final das contas, o Olho de Peixe é muito isso. Ele que faz a malha harmônica. Afinamos tudo aquilo. Rapaz, e foi engraçado porque a gente ganhou de presente 2 finais de semana num estúdio de um amigo do Denilson. E a gente só tinha, quando o estúdio terminava na sexta-feira, às 6 horas, até a segunda-feira, 8 horas da manhã. Então o disco foi feito em 2 semanas, assim, intensamente, intensivamente, e foi quem abriu a história para mim, né? Porque aí eu descobri que naquele momento os ingleses tinham inventado a palavra world music para excluir tudo que não era anglo-saxão. Aí era world, como se tivesse Mars music, Jupiter music, Mercury music e world music. Eu nunca entendi esse chavão, mas o importante é que naquele momento começou a surgir festivais de música étnica. Eu prefiro esse que tem a ver com as raças, as diferentes culturas e tudo. E o Olho de Peixe me deu essa certeza de que a música que a gente estava fazendo naquele momento estava dialogando com muitas pessoas de muitos lugares diferentes do planeta e muito próximas. Muito próximas. Então foram praticamente 2 ou 3 anos de muita viagem pelo mundo todo. Era fácil, éramos eu e ele, e Denilson, e um produtor, Bueno, quer dizer, éramos 4. Cada um é seu hold. E isso foi massa. Deu uma aliviada gigante para mim, que até então não tinha muita certeza das coisas, e vivia num certo limbo. Ali eu tive a convicção, digo, não, cara, eu não estou errado, o caminho é esse aqui. E aí foram sucessões de canções. Como eu tinha sucessões de discos, como eu tinha passado aqueles 10 anos que a gente falou, compondo bastante, eu tive material para fazer o dia em que faremos contato, Na Pressão e Falange Canibal. São 3 discos que foram montados a partir do repertório que eu já tinha. Então eu chamo isso, teve esse primeiro momento do Olho de Peixe, e essa trilogia do Dia, do Na Pressão e do Falange, que tem a ver com esses quase 10 anos, cara, que eu fiquei produzindo e só emplacava uma música ou outra com intérpretes, né? Mas foi fundamental para não eu descobrir, porque em momento nenhum eu procurei ter uma linguagem. Eu digo muito honestamente isso. Eu queria fazer música bonita, cara. Eu estou perseguindo a beleza, cara. A beleza é uma coisa muito difícil. Eu quero terminar. Eu sei quando a canção está pronta, quando ela está bela o suficiente para eu exorcizá-la. Então a gente sabe o que é isso, né? É uma procura, né? Então essa fase todinha eram canções que foram se acumulando, né? E portanto esses discos
foram feitos assim. Eu estou falando tudo isso porque logo depois do Falange Canibal, eu senti uma necessidade imperiosa, porque eu achava que cada um desses discos não era eu ali agora, era eu ontem. Eram canções que eu tinha feito, eu me lembrava quando eu fiz, tinha a ver com o momento da vida que eu estava pensando aquilo e aquilo outro. E aí foi nesse momento que eu descobri e me impus fazer diferente. Está aí a minha paixão por literatura. Eu achava que os discos, esses discos que eu falei, eram coletâneas. São discos que eu fazia um paralelo e uma analogia como um livro de contos, de crônicas. São crônicas que eu fiz diferente e que eu juntei sob um título, sob uma égide, sob uma maneira, sob um olhar. A partir do Falange, cara, eu me impus perseguir o romance. Então, também fecha uma trilogia, os discos Labiata, Chão e Carbono. Porque esses 3 foram feitos como se eu estivesse perseguindo um romance. Eu achava o tema, o título, e já visualizava, senão a primeira canção tem que falar sobre isso. Eu tenho que construir isso aqui. Então, o primeiro capítulo, eram como capítulos. Depois da segunda canção. Então, foi tudo partido muito do zero. Eu gostei muito de fazer isso. E só me livrei agora há pouco disso. e também por causa de uma constatação minha. Eu sou de uma época que eu fazia o disco. Para quê? Para frequentar uma loja. Eu era de frequentar uma loja. Chegava ali no final do mês, eu tinha uma grana a mais e tal, eu era numa loja, vou levar isso aqui, vou levar isso aqui. Eu tinha fisicamente a possibilidade de, não, isso aqui não, isso aqui. Hoje nem loja existe mais. Hoje mudou de tal maneira esse conceito, porque é randômico, as pessoas escolhem só 2 ou 3 músicas daquela faixa. Aí disco virou como a versão do diretor, sabe um tipo de coisa assim diferente, porque as pessoas escolhem, misturam tudo. Aí tem horas que você pergunta, e agora? Para que fazer mais disco como a gente fazia? Meu trabalho mais recente, o Em Trânsito, é muito fruto dessas preocupações, desses papos que eu e minha turma tivemos. As pessoas que estão junto de mim, nesse negócio de fazer música, fazer show e sobreviver fazendo isso. Mudou tudo, de uma maneira vertiginosa. Então, eu estava lá amuado, em casa, no final do ano passado, não, no final do ano retrasado, e meu filho, Bruno, que já há algum tempo é quem produz, é quem toca comigo junto com a banda, é um cara que tem sido um grande estímulo para mim. Chegou e disse, você precisa fazer trabalho novo. Aí eu disse, não, cara, eu não quero fazer mais disco não, cara. É um trabalho danado, eu tenho um esmero de achar que o disco pode ser uma cebola que você vai descascando, sabe? E vai vendo as camadas das coisas, mas não tem mais isso. E aí ele me lembrou uma coisa muito bacana, ele fez, cara, eu nunca vi você realmente se divertindo e sorrindo fazendo disco. Eu vejo você se divertindo e sorrindo no palco. Portanto, você só faz disco para subir no palco. Eu disse, é verdade, cara. Aí ele disse, então, tem que ter um show novo. Aí eu disse, é verdade, cara. Aí ele disse, show novo não é novo se não tiver música nova. Aí eu disse, é verdade, cara. E eu fiz o Em Trânsito, que foi fruto de um encontro, de um grupo de pessoas que há muitos anos está junto, que são os meus pares. Mostrei as canções novas sem o instrumento, que eu queria também exorcizar isso. É outro dado importante. A banda que está comigo há muitos anos, tem pessoas que estão há quase 30 anos tocando comigo. Mostro uma música, aí o violão já vem carregado de ritmo, de coisa, aí vai todo mundo na minha. E aí eu ficava me perguntando, eu estou induzindo esses caras a deixar esses caras criar, eu já chego aqui, não, velho. Aí eu me impus a mostrar as músicas novas todas,
sem o instrumento. O que foi ótimo para mim, que eu pude me expor muito mais, pude exercitar um exorcismo, uma espécie de exorcismo que eu estava querendo com o instrumento, e que essa banda me permitiu, e principalmente Bruno me permitiu. E foi maravilhoso, porque realmente as canções foram ganhando outro tipo de dimensão sonora, porque cada um daqueles da banda não estavam imbuído por um hálito que eu pudera ter dado, na medida em que eu toco de um jeito que já induz. Entende? Então isso foi fundamental, cara. Bom, tiveram algumas canções do projeto que eles não chegaram em lugar nenhum e quiseram, e aí, como é que tu tocou isso? E eu, quando caí na besteira de mostrar, todo mundo disse, não, tá aqui, é aqui, cara, ó. Aí você vê que tem isso também mesmo, que é bacana, que o meu trabalho de composição está intimamente ligado a um tipo de violão que eu faço, a um tipo da maneira como eu maltrato o meu instrumento. E isso terminou sendo uma característica. Eu nunca procurei por isso. Eu não queria... Ao contrário, foram os meus pares, os meus parceiros, que começaram... Ah, não, isso aí, pô, é tu, cara. Ah, não, cara, isso aí é teu jeitão de fazer, né? Então, é bacana perceber que eu descobri uma maneira, mesmo sem ter procurado ela foi se cristalizando pela relação que eu tenho com o instrumento, né? Bacana. Lenine, a tua produção em geral, a tua poesia, a tua música, ela para mim, ela caracteriza uma coisa muito importante da nossa época, que se chama essa tua abertura cultural. Tu vai do rock a Jackson do pandeiro. E tu usou um termo antes na conversa anterior, da ideia da orelha de morcego. E daí eu vou querer falar sobre o projeto Chão. Porque quando eu encontrei o Lenine no camarim, desde quando me apresentaram essa possibilidade de bater um papo contigo, eu passei várias ansiedades. Então encontrar o Lenine é a primeira pergunta. Como é que foi a viagem? O Lenine foi bem, mas a turbina, aquele grave, aquela coisa, narrou toda uma experiência. Mas para mim foi muito interessante, porque essa experiência do som narra para a gente a ideia do projeto Chão, a parceria com teu filho, a escolha das sonoridades. Bom, foi mais um momento dessa coisa, dessa alma curiosa que eu tenho, né? Eu tinha feito o Labiata, que era um disco radical. Bom, como você bem lembrou, eu tenho raiz e tenho antena, né? Então, assim, eu não sei em que medida cada coisa entra em cada canção que faço, em cada som que eu faço. Mas sei que eu sou feito de raiz e antena. Estou aí atento a tudo. E o Chão surgiu porque eu cheguei, depois do Labiata, que era um disco bem roqueiro, assim. Eu disse, cara, eu quero fazer um disco sem bateria, sem percussão. Isso foi só apenas um estímulo, nada contra Pantico Rocha, que toca comigo há quase 30 anos. Aliás, ele foi a primeira pessoa que eu procurei. Ele disse, ó, Pantico, vou fazer agora um projeto que vai resvalar em tu. Mas ele, sabendo o quanto é importante o que eu faço e da maneira como eu faço, ele foi totalmente cúmplice. E, dito isso, eu fui mostrar o primeiro lote de canções para o Bruno, no estúdio dele, que tem perto de casa, no quarto. Aí, na época, né, que agora já está casado já. E a primeira canção, cara, estava o passarinho
da avó dele, mãe da minha parceira, Ana. Um canário belga que ela tinha ganhado, e o bicho era exibido, cara. E ele trinava e rodava e tal, e modulava, e os caras... Aí a gente sempre esperava ele terminar de cantar para poder gravar. Não, aí eu disse, não, filho, tudo bem, a gente faz isso como guia, só para eu não perder a canção. Porque quando eu comecei a fazer o chão, eu queria fazer assim, uma música por dia. O que é que eu fazia? Uma música à noite, no outro dia chegava lá e disse, a canção é essa. A gente, à tarde, gravava, achava um beat, fazia um violão bacana, uma canção legal, a forma e a voz. Ok, eu ia para casa, fazia outra no dia seguinte. Foi assim durante 15 dias. Nesse primeiro dia, quando ele fez isso, eu disse, cara, isso vai ser guia, só para a gente ter o registro da canção. Deixa assim mesmo, deixa ele, se ele cantar, canta. Rapaz, o que você ouve no disco é o solo dele. E é incrível, porque ele modula com a modulação. A música tem uma casca grossa, tem uma harmonia que é meio cabeluda. Ela cabe linda, sabe? Mas é meio cabeluda, assim. E o danado do passarinho, ele modulou. Quando chegou na segunda parte, aí ele desceu um tom e... Aquilo foi tão incrível que ficou do jeito que está. Não mexeu. Do jeito que a gente gravou, o que seria uma guia, virou não só a faixa, como deu o norte para a gente. Eu disse, cara, é o som do cotidiano, cara, do meu cotidiano. Vamos fazer as canções agora em cima do quê? Do ritmo do seu coração, meu filho. Que tem uma arritmia que eu sei, que não é um loop perfeito, que o cantam, já dá outro groove. Então foi assim, os passos no meu orquidário, e as tercinas, tudo foi feito organicamente. Os clocks, 1 em 3 e 1 em 2, tudo foi o som do cotidiano, cara. E isso terminou sendo a descoberta do caminho, por causa do danado do canário. Então é possível... É possível, sim, você dar uma chacoalhada. Eu acho que o importante é ousar desconstruir e construir de novo. É o que eu tenho feito durante o tempo todinho. Quando está confortável, há de que desconfiar. Desconfia, se está muito confortável, desconfia. Vai fazer, diz, não, assim eu já fiz. Não quero, cara, assim eu já fiz, cara. Entende? Isso como... é um alimento muito poderoso para mim, no meu processo de fazer música. Por isso que eu acho que permanece ainda esse sentimento quase adolescente, que eu sinto quando eu canto, cara. Não mudou ao longo dos anos. É muito verdadeiro para mim. Eu não consigo me amarrar, eu não consigo tocar. Lenine, eu vou começar a me organizar para me retirar. Está chegando minha hora agora, né? O último bloco. Tá. O último tijolo no muro. Mas eu queria que você comentasse para esse público lindo aí, o que significa ser um artista livre? Difícil isso, hein, cara? Meu pai foi perseguido. Eu acho famigerado quando eu vejo um ministro da Justiça falar que não teve ditadura. Eu vejo... Eu vejo, como vi, a morte de Padre Henrique, uma pessoa que frequentava a minha casa, cara. Meu pai foi reconhecer o corpo do Padre Henrique. Então, assim, a impressão que eu tenho é que esses cadáveres que não foram exumados,
Eles continuaram aí. E hoje esse cadáver está de presidente. Em qualquer país, em qualquer país sério, é inadmissível alguém, quando ele ainda era um deputado, entrar na Câmara e fazer aquela apologia ao Ustra. Eu sei quem é o Ustra pelo meu pai, cara. Então, assim, para mim, eu ando num momento muito desesperançoso. Vergonha muita, muita, até porque eu tenho o termômetro de muitos fora. Uma das coisas melhores que a música me deu foi lugar onde cair. Eu tenho amigos espalhados pelo mundo todo. E realmente sinto muita vergonha por eles todos. Muita vergonha. É inadmissível para mim ver toda essa distopia, toda essa desconstrução de uma realidade. Tantos passos para trás, cara. Eu confesso que eu fico um pouco narcotizado. Lógico que eu tenho que encarar isso, né? Mas me deixa muito desesperançoso, me deixa com a certeza evidente de que o ser humano, a pretexto dessa onda obscura, está revelando as coisas mais podres, mais violentas de cada um, sem culpa, o que é muito pior, sem educação. Eu fui ensinado e educado para tratar bem as pessoas. Falei aqui para vocês sobre a teoria do meu pai acerca da tecnologia do afeto. Mas está muito difícil. Eu tive a oportunidade por algumas vezes de ir no Congresso, cara. Eu fui no Senado, eu vi o que é aquilo. Eu tive a oportunidade de respirar um pouco antes de tudo isso acontecer. E confesso que estou muito desesperançoso. A única coisa que me mantém firme é acreditar que o que eu faço vai além de entreter. É acreditar que, de alguma maneira, o que eu canto são questões que vão além de qualquer partido, de qualquer coisa, e que a gente não tem regulação para nada no Brasil. Tudo que é governo, passageiro, tem aí nada regulando. Não existe nada regulando. A gente não existe uma nação, cara. Está todo mundo à mercê. Isso dói muito. Dói muito, dói muito. Eu fico meio sem palavras, mas tenho que dizer a vocês que sim, a música sempre foi redentora, mas em momento nenhum na minha vida toda eu podia imaginar que a gente poderia viver num país tendo um representante tão bárbaro, tão rasteiro, tão tolo, né? Não, rapaz, Helenão, eu confesso que, não sei, é melhor eu cantar. Lenine, você me perguntou só o que é um artista livre. Eu arrodeei, porque eu me sinto cerceado. Acho que você falou... Eu me sinto boicotado, cara. Na medida em que olha, já há pouco aconteceu comigo, cara. Tinha um evento agora que a gente estava organizando, que era, a entrada era um equipamento eletrônico quebrado. Uma coisa, só como tinha verba do Ministério da Cultura, foi vetada pelo presidente. Então isso esbarra em todo mundo que propaga a cultura. Você entende o que está fazendo com os povos indígenas, gente? Rapaz, é muito descarado, gente. Desculpa, cara. Lenine, eu não te fiz essa pergunta por acaso. Você não fez um bocado de coisa e eu saí falando com sua porra aqui. Isso. Eu sabia. Mas eu me despeço,
Tá bom, eu também. Te digo que foi um prazer e uma felicidade poder compartilhar esse momento contigo. Ô, Raimundo, obrigado. E vive esse cara. palco aí. Tá bom, tá bom. Vamos embora. Tá cansada, senta. Se acredita, tenta. Se tá frio, esquenta. Se tá fora, entra. Se pediu, aguenta. Se pediu, aguenta. Se sujou, cai fora. Se dá pé, namora. E tá doendo, chora. Tá caindo, escora. Não tá bom, melhora. Não tá bom, melhora. Se aperta, grite. Se tá chato, agite. Se não tem crédito, e se foi falta, pite. Se não é, imite. Se é do mato, amanse. Trabalhou, descanse. E se tem festa, dance. Se tá longe, alcance. Use sua chance. Use sua chance. Eu se tá puto, quebre. Tá feliz, requebre. Se venceu, celebre. Se tá velho, alquebre. Corra atrás da lebre. Corra atrás da lebre. E se perdeu, procure. E se é seu, segure. E se tá mal, se cure. Se é verdade, jure. Quer saber, apure. Quer saber, apure. E se sobrou, congele. E se não vai, cancele. E se é inocente, apele. Escravo se rebele, nunca se atropele. Se escreveu, remeta. Engrossou, se meta. E quer dever, prometa. Pra moldar, derreta. Não se submeta. Nunca se submeta. Eu sou coração do folclore nordestino. Eu sou Mateus e Bastião do Boi Bumbá. Sou um boneco de mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá. Eu sou um verso de Carlos Pena Filho, um frevo de Capiba ao som da orquestra armorial. Sou Capibarini num livro de João Cabral. Sou mamulengo de São Bento do Una, vindo num baque solto de um maracatu. Eu sou um alto de Ariano Suassuna,
no meio da feira de Caruaru. Sou Frei Caneca, tô na língua do dano Jerusalém. Eu sou Luiz Gonzaga, eu sou do Mangue também. Sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão. Sou Macambira de Joaquim Cardoso, banda de pife no meio do canavial, na noite dos tambores silenciosos. Sou a calunga revelando o carnaval. Sou a folia que desce lá de Olinda, o homem da meia-noite, eu sou puxando esse cordão. Sou jangadeiro na festa de Jaboatão. Sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco. Você quer me seguir? Canta aí. Não é seguro, não. Você não quer me trancar num quarto escuro. Às vezes parece até o gay. Hoje eu quero sair só. Você não vai me acertar. A queima-roupa. Vem cá, me deixa fugir. Me beija a boca. Às vezes parece até que a gente deu um nó. Eu quero sair. Uma hora eu tô de volta. Vai ver se eu tô lá na esquina, devo estar. Já deu minha hora e eu não posso ficar. A lua me chama, eu tenho que ir pra. Oh, a lua me chama, eu tenho que ir. Hoje eu quero sair. Hoje eu quero sair. Hoje eu quero sair só. Você não vai me acertar, o quê? Queima-roupa, queima-roupa, vem cá. Me deixa fugir, me beija a boca. Às vezes parece até que a gente deu um nó.
estar. Não posso ficar. Tenho que ir pra rua. Oh, vá ver, vá ver. Devo estar. E eu não posso ficar. A lua me chama. A lua me chama. A lua me chama. Eu tenho que ir pra rua. Obrigado aí. Valeu. Eu preciso, antes de cantar a última canção, Rapaz, tudo na vida tem um fim. Alguns a gente espera que chegue. O fato esse convite à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, adorei o fato de poder falar o que eu faço, da maneira como eu faço. É tão bom. Obrigado, eu tenho que agradecer. Raimundo, valeu, viu, meu irmão? Obrigado. Valeu, Porto Alegre, mais uma vez na cidade. Eu sempre agradeço a rapaziada aqui dá verdade ao que eu faço. E eu encontro essas pessoas hoje através da rede, no site, do fã-clube. E termina o grande contato que eu tenho com as pessoas que realmente gostam do que eu faço e que me seguem para onde eu vou. Então, tem sido o estímulo da minha vida. Valeu, rapaziada. E agradecer os meus pares. Valeu, Henrique, pilotando o som. Valeu, Berg. Valeu, Maurício. Vamos cantar uma canção junto?
quer saber. Tão rara. Até quando o corpo pede um pouco mais de calma. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida, a vida. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Obrigado. Daqui desse momento, no meu olhar pra fora, o mundo é só miragem. A sombra do futuro, a sobra do passado assombram a paisagem. Quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa? Quando eu olhar pro lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa. Às vezes é um instante,
A tarde faz silêncio e o vento sopra a meu favor. Às vezes eu presinto que é como a saudade de um tempo que ainda não passou. Me traz o teu sossego, atrasa o meu relógio, acalma minha pressa. Me dá sua palavra, sussurra em meu ouvido, só o que me interessa. A lógica do vento, o caos do pensamento, a paz na solidão, a órbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição, a curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa, o salto do desejo, o agora e o infinito, só o que me interessa. A lógica do vento, o caos do pensamento, a paz na solidão, a órbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição, a curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa, o salto do desejo, o agora e o infinito, só o que me interessa. Já que sou brasileiro e que som do pandeiro é certeiro, tem direção. Já que subi nesse ringue e o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança, mugango, dengo, a xiga do mamulengo, o charme dessa nação. Vai! Fez o samba embolar, fez o coco sambar, fez a ema gemer na boa, fez do coco um cocá, deixou um oco